Pelo amor de Deus vos peço que tenhais união entre vós, os do povo, e juntamente constância nos perigos, e sofrimento pelo que possais experimentar. Invocai continuamente o doce nome de Maria Santíssima, de nosso Padre São Miguel e de São José, pedindo-lhes que vos ajudem em nossas empresas e vos alumiem para elas, e vos tirem de todo mal e perigo. Se assim o fizerem, nada é para Deus o ajudar-vos, e a Virgem Santíssima e todos os anjos da corte celestial serão vossos companheiros. Está findando meu tempo, a tarde encerra mais cedo, meu mundo ficou pequeno e eu sou menor. Grandes amigos, graças a Deus não lembro de ter feito nenhum inimigo, não fiz inimigos, só amigos. Bem melhor também, assim, ó, é a amizade, assim, o DTG é aquele laço que não tem assim como quebrar. Porque o DTG pra mim não é um nome, não é uma pessoa, não é uma coisa que possa se identificar assim numa única ser, é sentimento. Acima de qualquer dizer, tipo, dançamos num rodeio e ganhamos um troféu, eu acho que é dizer que dançamos no rodeio, dançamos no ensaio e estávamos juntos, porque era uma amizade simplesmente inexplicável. Eu máximo e abdiquei de família, de marido, de namorado, de irmã, de pai, deixando de ficar com pai e mãe, nas datas especiais, dos pais e das mães. Aqui não, aqui a galera tem uma persistência inacreditável. E aí os cabeças, né, estão aí até hoje, sempre tiveram, nunca desistiram. Envolve a família, né? Que a gente, no fundo, o DTG é uma família, né? Que envolve todas as famílias. E aí cada um que passa por aqui deixa sua marca, ou leva um pouco da gente, deixa um pouco de si aqui. Todo mundo contribui, assim, de alguma forma para o crescimento. Não é porque um trabalha, o outro trabalha, todo mundo faz parte dessa corrente. E hoje a gente está num ponto assim que a gente sente que se um se afasta, fica capenga de uma dança na parte emocional. Mas o grupo te conforta, o grupo te apoia e é muita gente sentindo a mesma coisa. Para você, assim, que um sonho é quando uma pessoa sonha sozinha. Agora, quando todos sonham junto, isso é uma realidade. E a nossa realidade está aqui hoje. Coração estreleiro, muito carregado dos sonhos que habitam no meu peito e que irão morar comigo no meu nome. O dia que você quer, são gaúchos, são guapos. DTG! Assim não mais, se lembra o tempo de queda, a vida volta pra trás. Sou bagual que não se entrega, assim não mais, se lembra o tempo de queda. Embora fundado formalmente em 2001, a história do Departamento de Tradições Gaúchas Caiboaté começa bem antes. Em 1995 e 96, alunos já ensaiavam danças tradicionais. Quando o Marco veio na escola, querendo ensinar as crianças, eu me interessei. E como eu trabalhava aqui com os pequenos, né, e passamos a ideia para a Eliane, e nós começamos o grupo com os meus alunos.
em 96. Nós ficávamos depois do horário da aula. Eu trabalhava naquela época com primeira série, a aula terminava às 5h15, nós ficávamos até 6h15, 6h30, ensaiando com as crianças. E eu acompanhava. Aí isso foi no segundo semestre de 96. Então, em 97, o grupo começou, mas não foi muito adiante, porque daí mais por recomendação dos pais, aquela coisa, né, de ter que vir buscar mais tarde. Mas foi em 1999 que surgiu o grupo precursor do DTG. Mal sabia aquele grupo de meninos e meninas do que resultaria os ensaios no saguão e as apresentações nos lugares mais inusitados possíveis. Bom, tudo começou para mim quando a gente dançava no Gomes Jardim, né? Eu e vários integrantes que vieram a formar a Invernada em 99. E eu estava no ensino fundamental, passei para o ensino médio e vim estudar na escola costureira. Chegando aqui não tinha invernada, não tinha nada, né? E o Thiago e a Jéssica conheciam o tal de Fegais. E esse Fegais já tinha surgido na invernada em 95, 96, que tinham participado, coisa e tal. Lá não tinha mais nada aqui, mas eles conheciam e a gente queria formar uma invernada para ir para esse tal de Fegais, né? Foi daí que aí me convidaram, porque a gente conhecia lá no Jardim, coisa e tal, né? Aí resolvemos reunir o máximo de pessoas da escola que já dançavam, para a gente formar uma invernada para ir participar desse rodeio estudantil que acontecia lá em Cachoeiro do Sul. Foi daí que a gente começou a bolar a invernada, e ensaiar, mas tudo por nossa conta, assim, conta e risco, assim. O Thiago começou, ele dançava com nós, ele era o posteiro e ele era o nosso instrutor, né? Aí depois a gente conhecia a Eliane, que era a diretora da escola, né? E convidamos ela para vir participar como nosso coordenador. Em julho de 98, como sempre, o Gomes nunca durou muito as Invernadas de Feliz, eles foram para Encantado. E aí depois o rodeio de Encantado dispersou todo mundo e acabou o grupo. E a gente estava lá na frente, estava eu lembro direitinho do Jonathan, dos 2 caixinhas, porque quando ele era mais novo ele tinha só 2 caixinhas. E ele caminhava e ficava as molinhas assim. Eu, o Jonathan, o Thiago, a Paula, o Anderson, que tem o Anderson Pinguim e o Anderson Oliveira, a Jéssica Vanessinha, a Vanessa Fé. E aí a gente falou um pro outro que a gente não podia parar de dançar, porque era uma coisa muito importante para nós, né? Daí a gente veio pro Prêmio, começou a estudar em 99, e aí a gente se deu conta que a gente estava estudando junto. Eu, a Jéssica e a Paula e a Vanessa também estavam no mesmo colégio. E aí a gente se reuniu, o Thiago e a Jéssica começaram a ter ideia da gente montar um grupo. Daí a gente conversou e veio com a Eliane e falou para montar um grupo, né? E o Thiago começou a ensaiar, o Thiago e a Jéssica ensaiando. Nós dançávamos em Morena do Gomes ainda. E aí depois a gente começou a buscar o pessoal, mas primeiro começou nós. Tá, tudo bem, né? Mas era um grupo de danças tradicionalista. E quando eu vi, eles já tinham reunido mais ou menos uns 10 pares e já tinham feito, já na Semana Farroupilha já se apresentaram e já quiseram ir pro rodeio do Gomes, dançar no rodeio, era um rodeio naquela época, se não me engano, rodeio estudantil. E já quiseram ir pro Fegais, que era o festival de música. Assim, era um grupo com tanta vida, com tanta vontade, que contagiava a gente, porque ali as coisas fluíam. E foi se tomando uma proporção, ter uma ideia, assim, no Fegais, nesse primeiro Fegais, isso foi em agosto que me procuraram, e em novembro eles já estavam participando do festival, esse em Cachoeira. Um ônibus não lotou, não conseguiu ir, só teve que ir gente de carro, de tanta gente que eles conseguiram.
é preciso traçar metas, objetivos. Como um movimento de dentro de uma escola, uma grande mobilização foi feita para participar do Festival Gaúcho Estadual Estudantil. Hora de fazer as malas e partir para que, para muitos, era a primeira viagem de longa distância. Que era a diferença lá do grupo de 95, 96, que eram os alunos. Aqui nesse grupo nós tínhamos os pais junto com a gente. Muitas vezes, no início, por ser os mais velhos, muitos oravam para mim. Muitos aprenderam a dançar contigo, né? Daí todo mundo olhava aquela concentração. Eu tive que concentrar o meu nervosismo e guardar para mim, tentando explodir aquela coisa assim, vamos galera, é a hora, chegou, vamos nessa. E o nervosismo deixa pra depois. Vai. É um grupo bem inexperiente ainda, né? Mas com bastante vontade de fazer e participar. Novidade para os outros, para a maioria, tinha uns que já tinham, e o que a gente passava para todo mundo era que é o que é. O nosso gaiteiro teve Nossa! aquele ataque epilético. E aí a gente achava que a gente nem ia conseguir dançar. E aí todo mundo começou a se desesperar, meu Deus. Para nós pisar naquele tablado, naquele estádio lá, para nós era um topo, né? Ainda mais que a gente estava sozinho, na cara e na coragem, de nenhum instrutor, era nós por nós mesmos, a entrada, era a gente que ensaiava, a gente veio de outro CTG com a mesma entrada, Sabia dançar mal porcamente uma vaneira. Era nossa estadia lá na capoeira, lá o Thiago sempre tentou passar mais uma tranquilidade para mim, o Felipe, o Luciano, para alguns outros que nunca tinham dançado, né, vinham conversar com nós e tal.
mas não tem como, né? Porque é uma coisa completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido. Né? Nunca tinha participado de um nunca tinha dançado no lugar nenhum. E depois que a gente dançou, a gente se emocionou porque a gente alinhou na chimarrita. O pessoal assim chorando, assim, que a gente tinha conseguido alinhar na chimarrita. Assim. Alinharam no 4 passos. Então foi o máximo. Então era só que quando eles saíram do tablado, que eles disseram, vocês viram, conseguiram alinhar no 4 passos. E aí a galera que estava lá, os pais aplaudiram e gritavam. Era só eles tinham que mostrar que um grupinho de escola era capaz de ser maior. Foram 2 anos se apresentando em festas juninas, igrejas e onde quer que fossem convidados. O grupo de danças foi se aprimorando e agregando cada vez mais pessoas. É necessário oficializar e inserir formalmente o grupo no movimento tradicionalista. Na época não era DTG, como não lembro como nós chamávamos, Grupo de Danças Tradicionais, né? Era isso, né? Não, Grupo de Danças Gaúchas. Era o nome do grupo da escola. Daí se apresentamos num como é que é o nome lá um Fegais, lá em Cachoeira do Sul, e os guris foram dançar. Foi acho que a primeira apresentação deles fora, como grupo, assim, né? E eles se classificaram, eu acho que lá em Ladragelo, né? E no ano seguinte apareceu o Nivaldo Rosa. A minha história com o Caiboté começou num rodeio estudantil do Gomes. Eu tinha não uma amizade, mas tinha contato com o Thiago, que na época dançava, se não me engano, na Juvenil, ou instruía a Juvenil, eu acho. Instruía a Juvenil. E aí o Caiboté ia dançar no rodeio do Gomes, se não me engano. E aí eu conversando com o Thiago lá, ele contando da história do grupo e tal, como é que estava, o que estava acontecendo. Eu me ofereci, pode falar lá para a diretora do colégio. Se quiser eu vou lá e dou não tem problema, eu vou lá, faço uma correção do grupo, vou lá, ajudo o grupo, porque eles tinham intenção de ir para o Fegais, entendeu? Um outro aluno chegou aqui para mim e disse assim, professor, viram eles dançando no rodeio do Gomes e disseram assim, professor, eu tenho um amigo que se quiser, ele vem ajudar a senhora aqui nesse grupo. Aí eu disse, quem é? Aí o Nivaldo, eu disse, tu me apresenta ele. E como é que se diz? Para ensaiar. Não tinha um instrutor assim, né? Era eles mesmos que trabalhavam entre eles, os que sabiam, que vinham de outros CTGs que foram pro grupo, esses aí que ensinavam aquilo que tinham aprendido nos outros, né? E o Nivaldo, daí quando eles pegaram o Nivaldo no ano seguinte, ensaiaram aí uns 6, 7 meses mais ou menos, afinco, e fomos participar de um outro Fegais, aonde eles ficaram em segundo lugar, né? A diferença no ano fica em 40º e poucos lugar, e no ano seguinte fica em segundo. Aí, através do Nivaldo, sugeriu para nós montar um departamento de dança. Nivaldo disse, Eliane, nós não podemos mais concorrer com
de ver só como invernado, nós temos que ter um DTG. Aí eu preciso de um DTG. O que é um DTG? Tinha, na minha visão, não sei se estava certo ou errado na época, mas tinha passado daquela fase. Acho que ele podia ir além daquilo. O grupo tinha potencial para ir além daquilo, que era não só frequentar os festivais estudantis, festivais de escola, podia concorrer tranquilamente com grupos de entidades tradicionalistas, mesmo que nos rodeios, né, que não tem como hoje concorre. Então, eu até achei que aquilo não ia dar muito resultado, né? Parecia muito que eu estava muito empolgado com aquilo e o pessoal não tinha a mesma empolgação que eu. E através desse grupo, né, esse primeiro grupo que fundou o DTG mesmo, que ele virou DTG nesse pessoal aí que ficou em segundo lugar lá no FEGAS. Então, a partir deles veio o nome de Caiboaté. Eles mesmos escolheram o nome e fundaram. Mas aí se fundou o DTG. E agora? O sonho está realizado. O DTG está aí. Aí o que se faz? Como é um DTG? Como é para fazer um DTG? Aí chamamos a Laureci, veio aqui, nos ajudou. Aí tinha que ter uma patronagem. Chamamos o Rubinho e a Maria, eram os pais sempre presentes aqui com a gente, além de outros pais, se eu for numerar assim, cada pai, no início nós tínhamos a mãe da Kátia Silene, que sempre estava muito presente, a mãe do Jonathan, a mãe do Anderson, a mãe do pai da Karina, que era o que filmava. A Maria, impensável, a Maria, o Rubinho, o Maurício. O Maurício foi uma pessoa muito presente também, assim, acreditou muito em nós. Aí nós já tínhamos o grupo Mirim, já tinha a Juvenil, que já estava começando, a Joelma, e os filhos da Joelma já estavam aqui, a Joelma, o seu Lealdo, e fundamos o DTG. Em 3 de março de 2001, fundou o DTG. E aí o Rubinho ficou, não chegou a terminar o mandato dele, já teve outra eleição de patronagem, aí o seu Lealdo assumiu a patronagem e está até hoje. E ele assim, ele do nada também, ele começou, ele com aquela simplicidade dele que ele tem, aquela calma, aquela tranquilidade, o patrão sempre presente em todos os ensaios, porque eu tive, porque o DTG não é só a invernada, não é só a dança, mas eu tive mais contato com a invernada, sempre com a invernada adulta, né? O DTG tem a parte cultural, tinha a parte campeira, teve a parte jogos, né, truco e as invernadas, né? E aí nós tínhamos um DTG. Não há mais sonho. A realidade se concretiza com o espaço conquistado e reconhecido nos mais diversos pagos do Rio Grande. A história do Rio Grande do Sul começa em 1626, mais ou menos por aí, com a chegada do primeiro homem branco, que atravessou o rio e adentrou as terras da região onde hoje é o Sete Povos. O Padre Sepe, né, se não me engano. E ali, o Padre Sepe, com o Padre Sepe veio escrita, né, homem branco escrito. Onde tem escrita, começa a história. Então, ao meu ver, ali começa a história do Rio Grande do Sul. Saímos da pré-história e entramos na história. E essa fase do Rio Grande do Sul foi uma fase muito interessante,
que não é só do Rio Grande do Sul, é da América do Sul. Nós fazemos parte, eu falo de 7 povos, porque os 7 povos ficavam aqui, na verdade eram 30 povos. E toda essa saga desse lugar, dessa nação que se fez naquela região, termina naquele dia. Né? Termina naquele dia com os primeiros habitantes daqui, né? os gaúchos verdadeiros, lutando para ficarem aqui. Eles não queriam nada, eles só queriam ficar na terra deles. Primeiro foi o nome, para depois foi fundado o DTG. Aí já tinha o nome, aí ficou. Mas antes, nós fizemos uma eleição, né? E eu levei como ideia Augusto Meyer, o Nivaldo Barbosa Lessa e o Éder Caiboté. Aí claro, como era uma democracia, né? Ganhou Caiboté. Né? Aí todo mundo tinha que saber o que era Caiboté. Então, para cada... Eu lembro que na época, quando eu estava, que eu participava mais, cada um que entrava, eu explicava o que era Caiboté, porque não adianta tu chegar lá e gritar, essa terra já tem dono, né? Que foi o grito do Cepete Araju, e não saber o que significava. Procurar alguma coisa a respeito fui estudar a história da São Guaranítica, da história toda, né? Do Cepete Araju. Na hora, assim, eu me lembrei do Cepete Araju, né? Aí fui buscar isso tudo. E aí combinou no Caiboté. Na época, tem 3 nomes diferentes, né? Tem Caibaté, tem Caibaté e Caiboaté. Na verdade, eu tinha pensado em Caibaté. E aí, na época, quando a gente fez a reunião, foi sugerido alguns nomes, né, para ser votados. E aí o Boca, na época, o Lisandro falou para mim assim, não, o nome correto não é Caibaté, é Caiboaté. E aí eu disse, não, acho que Caiboaté também é bonito, então ficou Caiboaté. Esse símbolo, ele é muito bonito e tudo que tem no símbolo tem uma justificativa. Uma história que começa ali, qual é o símbolo das missões? Né? É a Cruz de Lorena, ou Cruz Caravaca, tem vários nomes. Né? E a Cruz de Lorena, é um marco zero no Sul. Não porque ela foi a primeira a ser constituída ali, ou ser... Não, foi simplesmente porque ela é o símbolo das missões, e as missões é o marco zero do Rio Grande do Sul, a meu ver. Diz que o Cepete tinha uma cicatriz na testa, né? E aí eles diziam que era um lunar de Cepete. E quando Cepete morreu, esse lunar foi para o céu, que seria o Cruzeiro do Sul. A lenda, e eu achei interessante colocar, porque também representa o Brasil, né? Eu estive no Museu Jesuíta das Missões e todos os sinos que tinham nas igrejas da coisa estava escrito o nome do santo e em latim, né? E pedindo que ele rogasse por nós. Né? E aí eu só fiz uma alusão a isso, né? Como lá para as missões, tem gente que enaltece o Cepé como santo, uma coisa assim, e a gente diz, São Cepé ora por nós, né? Rogai por nós, rogai por nossa terra, rogai por nossa cultura. Como nas reduções jesuíticas de 2 séculos anteriores, os integrantes da família Caiboté se unem e lutam pelo que acreditam. A luta pelo seu lugar é o legado que o padroeiro deixou. Desde 2001, o DTG Caiboté começou ocupando um pequeno espaço num corredor da escola, até seus membros paletearem o galpão Cepé e erguerem seu primeiro espaço para ensaio. Olha, isso aí foi, claro, com a direção, através da direção da escola, e alguns professores também, né, que sempre apoiaram, né, a Eliane principalmente, e a Niara, né, nos cederam aquele espaço ali, que isso aí até foi uma ideia da própria Eliane, né, usar aquele espaço do corredor, que não era usado, aquilo ali era um canto morto do corredor da escola ali. Ela deu essa ideia, aí através do seu Lealdo ali, a gente começou a fazer aquele canto, fechar o canto ali, que até ficou muito bonito, até no final do corredor, aquela parede de material rústico assim, né, de madeira. E depois que nós saímos dali, que ele era mais para guardar os pertences, os troféus, no fim até acabaram ficando na secretaria ali, né, ficar mais à disposição do pessoal, todo mundo que chegava ali via os
troféus. O seu Lealdo, eu conversei com ele, nessa época o seu Lealdo não era o patrão, ele era o pai, os filhos deles estavam na Mirim, aí eu pedi para ele o que ele achava, ele disse, não, mas dá para fazer. Aí nós compramos, nós não compramos, nós ganhamos as costaneiras, e aí ele fez essa parte ali, né, e a cancha de bocha, que nós fizemos. Depois, aí com a escola aberta, nós ganhamos um pouco da madeira da CE, outro pouco, aí já era do DTG, porque o DTG, né, já foi fundado em 2001, a escola aberta foi em 2004, aí nós tínhamos ganhamos um pouco de madeira e juntamos, nós ganhamos algumas verbas da prefeitura. A escola aberta ganharam uma patentezinha, tá? Aí a Manuel Julião começou a conversar lá. Não, estão aí, mas é verdade mesmo, eu fazia pequenininha, um violino, né? Aí ela, não, mas vamos fazer assim, fizemos uma grana, ganhamos uma coisa, tal coisa. E fizemos um galpãozinho pequenininho, um galpão civilizado, tudo treinava, ensaiava lá, tudo. E se fosse fazer também que a escola aberta dele, assim, olha, assim, pequenininho mesmo. Alguém se mexer lá, agora ficou até um galpão bem bom, aí depois pegaram essas pequenininhas, né? Não, fazer maior. O dia que a gente conseguiu ver aquele galpãozinho, o dia que nós estávamos confeccionando os convites para a inauguração dele, olha só a gente que participou ali, ó, seja carregando água gelada, assim, a emoção que a gente sentiu, porque foi assim, ó, pedra por pedra, foi costaneira por costaneira, né, aquela cruzada ajudando tudo assim. Então, eu acho que uma coisa muito fácil, não teria o mesmo sabor, porque foi com bastante luta, com bastante trabalho que a gente conseguiu e une as pessoas, porque todo mundo sabe o sacrifício, né, um do outro para chegar onde então chegou. Trabalhar, fazer qualquer coisa. Porque antes tudo era no saguão do colégio, né? Tinha aula, tinha tudo. Não é que atrapalhava, mas no meio modo nós atrapalhava, ele nos atrapalhava, então era aquela função sempre ali. Aí quando nós conseguimos se isolar ali, né? A gente conseguiu trabalhar melhor ali, né? Mas assim mesmo a gente precisava de ajuda de outros ainda, né? Justamente para os ensaios para regional mesmo, tinha que estar arrumando outro galpão emprestado, que ali é pequeno, né? Tu bota um grupo grande ali dentro, você está na pequena. Tu tem que ter a noção do espaço para te poder apresentar a melhor dança. Né? Aí depois que fez aquilo ali, a gente começou nesse debate aqui, esse grande. Olha, foi. Era um sonho que está se tornando realidade hoje. Após anos ensaiando sob mau tempo, em piso cru, desgastando botas, sapatilhas, joelhos, ligamentos e disputando espaço com a escola, finalmente o DTG Caiboaté conquista um lugar apropriado para chamar de seu, totalmente independente das atividades escolares. O tempo que nós não tínhamos, eu achava que em 10, 15 anos não faríamos um galpão como está aquele ali. Nós não tínhamos condições financeiras, né, para conseguir fazer olha que aquilo ali é um galpão muito bom, né, grande, né. Então com a Aracruz fazendo toda a parte mais cara do galpão, que seria o piso ali, tudo, né. Nós fazendo aquilo ali para nós, foi, acho que um marco. Né. Primeiro, como surgiu a necessidade de usar o galpão, né? Nós precisamos fazer o treinamento de profissionais, ou qualificação do pessoal que iria trabalhar no projeto, nas obras do projeto, e nós viemos buscar vários locais dentro do município de Guaíba, e procuramos diversas escolas. E encontramos aqui, por acaso, a Augusto Meyer, na época, que tinha um projeto desse galpão e tinha uma área que a gente poderia utilizar não só para fazer o galpão, mas também
as 10 salas de aula para ministrar toda a parte de curso na área de construção civil e posteriormente usar o galpão também para ministrar o treinamento de montagem eletromecânica. Então a gente formou uma parceria junto à escola, né, que é um nível útil agradável, ou seja, atender às nossas necessidades naquele momento e depois deixar algo que ficasse para a comunidade, para uso e que pudesse ser geral, né, que seria a formação do galpão, ou seja, conclusão dentro daquelas bases. Aracruz tem uma tradição de relacionamento com as comunidades e isto foi intensificado já aqui. Essa importância é muito grande. A empresa é uma das poucas fábricas de celulose que fica dentro de uma cidade. Existem alguns casos na Europa já também, que tem um na Ásia também. Então essa interação com a comunidade, com nossos vizinhos é muito importante. Esse programa de mão de obra que deu origem a essa melhoria no galpão aqui do DTG, ele vem de uma necessidade de formar mão de obra local. E Aracruz hoje já formou mais de 12 mil pessoas nos outros projetos. Em cada projeto que ela faz, ela procura usar mão de obra local e prestigiando fornecedores locais também. E aqui encontramos esse galpão já em algumas condições, então por que não melhorar ele e devolver ele, e não só o galpão, como as salas de aula também, com melhorias para a comunidade. Como a gente já fez em algum treinamento anterior, então é o que nós estamos fazendo hoje, né? Então aí a comunidade vai ter um ativo melhorado lá, e isso faz parte desse relacionamento nosso com a comunidade, né? Voltando sempre também à inserção das pessoas no mercado de trabalho e nas melhorias no dia a dia das comunidades. É um lugar próprio, porque a gente brinca assim, aqui a gente está em casa. É a personificação da casa Caiboté. Eu acho que para qualquer entidade, assim, é uma necessidade. Isso não é um luxo, não é um luxo ter um galpão, é uma necessidade clara, né? Para o seu preparo, né, para o preparo de cada grupo, né, para ensaiar, para ir ao rodeio, para ensaiar, para fazer a apresentação, para o lado financeiro do grupo, porque os grupos, né, tanto mirim quanto juvenil, quanto adulta, dependem de custos, né, para roupa, para pagar musical, para pagar escola, dependem de dinheiro para isso. Eu acho que representa soluções, mas também problemas, né? Porque enquanto tu vamos dizer assim, claro que tendo um espaço físico maior, tu consegue agregar um público maior e consegue difundir mais o teu trabalho, consegue difundir o tradicionalismo. Mas ao mesmo tempo, quanto maior o público, mais difícil é fazer com que a mensagem chegue à cabeça de todos da mesma forma. Mas eu tenho expectativa assim, de que tendo o galpão novo, a coisa só tende a melhorar, né? E o problema, se a gente continuar com a mesma união que tem, com a mesma capacidade de sentar, de conversar, de trabalhar junto, eu acho que a solução, os problemas vão surgindo e as soluções vão surgindo juntos. Era o sonho de todo mundo que passou por aqui e agora a gente está conseguindo realizar. Eu estou muito feliz de poder estar aqui presenciando assim, esse momento, poder estar junto, poder estar ali ajudando a construir, por mais que eu não entenda muito, mas todo mundo quer. E todo mundo também quer ajudar um pouquinho, porque sabe que o galpão é um marco da história da entidade, né? E eu acho que ele também só vai ajudar a entidade a sobressair cada vez mais no tradicionalismo. Acho que é o que está faltando, assim. Que eu fiquei, assim, quando eu via construindo, sei lá, eu via muita coisa que a gente passou, sabe, que a gente acreditou. E agora tá ali pronto, mas a gente não tá mais dançando ali. Acho que muitas coisas na vida é assim, sabe, a gente começa a construir e acontece isso, as pessoas se dispersam, se separam, mas graças a Deus está construindo. Casa. O DTG não é o caso que a gente falou, essa mulherzinha falou aí, ó, não faz mais parte da legislação do DTG continua ela saiu, eu saí, o Estavão saiu, mas daqui a 5 anos, os guris que entrar agora vão se deparar
Tinha um Gustavo, dançava, a Gi dançava assim, quietinho, olhinho puxado, o José Lobo era bem louco, ele fazia isso, que não sei o quê. Daqui a 10 anos lembrando de nós, daqui a 20 anos as outras crianças vão se lembrar, sabe? E assim vai por diante. Então é tudo, eu acho que a casa do DTG é um galpão. A nossa casa seria o galpão do DTG. A lembrança é isso aí, seria, do meu ponto de vista. Tablado no palco, porque teve que ter os atuais integrantes do filho trabalhando no sábado, domingo aqui, o seu Lealdo, os pais, os filhos aqui terminaram, né, a parte de tablado, mas a grande ajuda foi da Aracruz. E o que é ter esse galpão? É a conquista que não só para o DTG, mas como o Colégio Augusto Meyer, né? Mostrar aí fora para as outras instituições que é possível. Que é possível. Tem que lutar. É uma conquista também, pode que seja também mais uma preocupação, né, nossa em manter. Porque não é só ter o galpão lá, né? Nós vamos ter que manter, como o Estado não nos ajuda, né? Então, é a própria entidade, a escola, que a gente vai ter que ter esforço bastante. Era toda a nossa convivência e tanto era a nossa preocupação, assim, digamos, com a técnica, né, de dançar, porque se a gente se preocupasse com a técnica, a gente não tinha jogado nem 4 meses, porque a gente era ruim, era ruim. Mas a gente gostava ali, tava ensaiando, tava junto, tava brincando, né, a gente tava fazendo folia de final de ensaio, aí, batizando todo mundo que entrava. Era toda hora. Uma das histórias bem engraçadas é quando a gente tinha um senhor, né, pai de uma integrante, o seu Zelomar, e ele era aquele exemplo de machão, de gauchão, né, pra todo mundo, e grosso e coisa. E quando nós pegamos ele no Pegasus e pintamos o cabelo dele, foi um fato bem legal e bem engraçado que aconteceu. Deu uma entrada ali, né? E essa cruzada, tudo sem vergonha, dentro do resto do tinha o guri aquele, o Alessandro, e o outro de Cassiano, né? Anderson e Cassiano mesmo. E eles queriam pegar, né, rapaziada? Eu estava dormindo lá no ginásio, mas antes de dormir, já estava preparado, peguei 2 varas. Botei embaixo do colchonete as 2 varas de vara, né? E fiz ela dormindo. Daqui a pouco, 1h pouco da manhã, eu vi já no ginásio, dizendo que ensaio minha perna. E os pais, a Maria não dormiram, eu, cara, seu filho só estava dormindo, mas eu estava dormindo, mas nem acordadinho não. Eu só escutei aquilo. Não, peguei o levar. Aí o outro, não, o José é muito grande. Aí ele é forte, vai dar em nós. Não, nós somos muito, estava entre 8. E eu fiquei pensando, 8, cada mão 4. Voltava a machucar. Não, porque nós vamos pegar, tu pega, o fulano pega, o Gustavo pega, não sei o que, o outro pega ali. Nós peguemos para cima forte, não, o tesouro bem louco, não sei o que. Quando eu vi o Cassiano, eu acho que nos primeiros já foi o Cassiano, né? Quando ele veio assim, mal querendo encostar o pé no colchãozinho ali, eu pulei com os 2 mãos. Mas deu uma turma nessa gurizada, rapaz, que nem os pais dele na minha vermelha dele. O Cassiano dava uma pulsa de cueca, por cima das mesas. Eu estava tudo já, podia dormir nesse cuequinho e tudo. Ele pulava assim, o Paulo, eu não dei. Vai apanhar mais, os que não tinha dado, apanhar mais. E muitos foram os vergão meu lá, mas nem todos, vamos dormir a noite toda. Ninguém incomodou meu grito, meu lalado, ninguém incomodou meu grito, nem nada. Fui respeitado. O guri tem que apanhar, esse guri tem que apanhar, sabe? Todo mundo dormiu aqui, dormiu ali, espalhados. Uns cuidaram, outros não. E na manhã, eu faceirinho, dormindo, e escuto um ai, 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 o que é isso? Eu tiro as cobertas, tá o tio Zelomar com uma varinha.
pegando o Éder, sempre o Éder pegando. E toma. Sempre aquele silêncio, eu só quero pegar aquele de cabelo vermelho, um pertinho. Foi do pegar, que a gente pintava com spray os cabelos, as gurias pintavam de azul e os gurias de verde. Coisa de adolescente mesmo. Daí ia pro ginásio lotado, eles ficavam lá num canto do ginásio, as gurias lá no outro. E eles começavam a gritar, gralha azul! A gente gritava seus cocota! E todo mundo olhando, achando que a gente era pirado, né? Quando a gente voltou pra escola pra tomar banho, os gurias colocaram aqueles negócios de vaso, aqueles pozinhos azul pro vaso ficar melhor e tal. Botaram dentro do chuveiro pra gente tomar banho e ficar azul. Só que o chuveiro estava estragado, na hora da função, aquele negócio azul rolando, as gurias, né? Pintaram o cabelo de azul, vocês colocaram no chuveiro. Mas nos mijou. E é óbvio que tinha dedo de Cassiano, na época até o Anderson Oliveira, na época até o Michel estava junto. Que fez, e eram eles rindo na nossa cara direto, mas até dizer que não era, a gente levou a maior mijada. Ninguém vai esquecer, me lembram até hoje, foi no sítio da Dona Necinha, que nós inventamos de acampar, queria acampar, né? Porque de acampar, todo mundo queria acampar. Aí a Vanessa, vamos acampar lá no sítio, vamos. Só que o pai da Vanessa era um cara meio turrão, assim. Então nós fomos pra lá de Kombi. Uma Kombi do irmão do Boca, que tava caindo aos pedaços. Não sei nem como é que chegou lá essa Kombi. Chegamos lá na noite, todo mundo encheu a cara. Era uns querendo comer cocô de cavalo, achando que era bolinho, né? Daqui eu vou retiro aqui meia hora de carro, não sei se dá isso. A gente tomou um garrafão de vinho na ida, de manhã cedo, era um frio, cara. Mas muito frio, era 29 de julho, não me esqueço, foi logo depois do meu aniversário. Né? E era nós estávamos acampados, um morro acima ainda para ajudar a gente a ficar em pé, né? Daí uma hora eu peguei e fui assim, bati na coma dele, um peitaço naquela Kombi do Boca, rapaz, o cara virou a Kombi. Do jeito que eu vim embalado, assim, eu larguei os peitos na coma, o cara virei a Kombi. Depois fiz uma volta assim, larguei morro abaixo, e a Paula veio, a Paula e o Anderson Oliveira, eu acho. Vieram me acudir, daqui a pouco eu tropecei nos pés e caí. E eu com uma fome, tinha vomitado tudo que eu tinha comido já. Fome, morrendo de fome, viu uns bolinhos. Eu vou comer isso aqui. Não, tá bom, isso aí é merda. Não é merda nada, cara, é bolinho, olha só. E ele levando na boca, o outro dava uns tapas, não, larga isso aí, cara. Eu, não, cara, desde que eu comi, eu tô com fome, agarrava de novo um outro assim, queria comer. Eles não deixaram eu comer, ainda bem não deixaram eu comer. Aquela noite a gente chegou jacaré no açude que não tinha. A gente chegou. Galo desregulado. Galo desregulado, o galo cantando, 2 horas da manhã, o galo cantando. No segundo Fegás, eles tiraram o segundo lugar. Aí vieram salto. Nós somos o segundo lugar, nós somos o segundo lugar. Aí tinha uma apresentação na Maísa, que era do tinha lá, não sei o que tinha lá, que eu não sei quem arrumou, porque nós se apresentava em tudo no lugar. Tinha uma coisa que chamava nós estava lá. Pra se mostrar, pra vir mais gente, assim, era o nosso objetivo, né? Quanto mais eles eram vistos, mais, né? Então, por isso que eles... Aí chegar lá, eu fui pro microfone dizer, não era DTG ainda, Colégio Augusto Meyer, tirou 2º lugar no festival, o maior festival estudantil tradicionalista. Aí eles vão dançar. Erraram tudo. Eu nunca vou esquecer, o Éder pega, eu não sei o que o Éder tinha na mão e atirou aquilo longe, saiu, foi a maior fiasqueira. Eu disse, pronto, acabou, agora acabou. Pensei assim comigo. Chegava o ensaio, tava isso aqui. Aí discuti, obrigada, daqui a pouco já tava tudo bem, tava lá, na luta de novo. Em uma década de jornada, o DTG Caiboaté cresceu e ganhou o reconhecimento do meio tradicionalista. A cada entrada nova, a cada rodeio, a cada festival, novas conquistas e um crescimento a olhos vistos. Vitórias que vieram com muito sacrifício.
tem o outro lado, que é o lado da amizade, né? Do grupo estar reunido, ir para o rodeio, viajar junto, brincar. Precisa muito dessas coisas, né? De união, de amizade, de companheirismo, de luta. E fazendo com que o grupo se consolidasse, tivesse união, tivesse força. Noite de lua negra depois das águas de julho. A cada passo o barulho de água florando o pasto. Espumam bordas de bastos e homens de peitos gastos e semblantes. Eu queria fazer uma coisa diferente, assim, justamente para marcar, né? Então a coreografia tinha várias partes, cada parte tinha que ser trabalhada diferente, no conjunto aquilo tudo era uma história só. A gente ficou bastante conhecido nessa época. A gente ia nos lugares e dizia, olha ali as meninas das máscaras. Que no caso do formato em ouro, não é porque usava aquela máscara muito. Quando os tímpanos são tensos, o público do quero-quero são vozes em sobressaltos de pesadelos tão veros, de eternos sonos incautos. As asas do quero-quero são coices. A gente quase matou a gente sufocada. Não, porque a gente tinha que fazer as máscaras e aí só sobrava só o nariz mesmo de respirar. Tinha que ficar com o olho fechado, tudo fechado. E a gente quase morreu sufocada, a gente teve que já entrei com a máscara dela, ficou bem fininha assim, chegou no dia tava toda mole. Mas foi divertido. Então dali a gente fez todo mundo junto, sabe o que é um fazendo ensinando pro outro? E sempre foi, nunca foi, chegou um mandando e vai fazer fila que eu sei, aqui eu sei fazer, que sei melhor. E os homens são nervos puros, e as miras pelas janelas procuram-me a noite vela nos horizontes escuros. Procuram-me a noite vela nos horizontes escuros. E o dia amanhece, a vida espairecendo tensões de insônia de quero-queros e semblantes muito severos fazem noite nos capões. E semblantes muito severos fazem noite nos capões. Fazem noite nos capões. Fazem noite nos capões. Apavorados, porque é aquela matança, os guris se matando, né? E as gurias só de máscara, representando a noite, explicando. E os ranchos são cidadelas. E os homens são nervos puros. E as miras pelas janelas procuram-me a noite vela nos horizontes escuros. Procuram-me a noite vela nos horizontes escuros. E o dia amanhece, a vida espairecendo tensões de insônias de quero-queros e semblantes muito severos fazem noite nos capões. E semblantes muito severos fazem noite nos capões. Fazem noite nos capões. Fazem noite nos capões. Fazem noite nos capões. Em 2003 eu já comecei a incentivar, né, o grupo. Nós temos um outro degrau ainda para subir, se a gente quiser, né? A gente começou lá no mundo estudantil, passou a frequentar os rodeios, agora nós temos outro degrau, se o grupo assim quiser, né? Que era participar do festival estadual, né? O maior concurso dentro desse meio, né? Que é o ENAD. E comecei a minar, né, a cabeça das pessoas com aquilo. Porque chegar no ENAD é um sonho que muitos dançarinos têm, assim, e precisa de um nível que nem todos conseguem alcançar, sabe? Para dançar lá, a gente fez uma reunião, a gente optou, vamos.
Mas na hora que nós decidimos o grupo a participar da regional, a gente não tinha consciência do que ia ser aquilo, do trabalho que desencadear, do esforço que exigir de cada um. Assim, quando a gente começou, a gente não imaginou o trabalho que ia dar aqui. A gente achava muito legal todos os grupos irem, né? E sabia que um grupo, para ser reconhecido, tinha que participar desse concurso estadual. Então, todo esforço, nem naquela época mesmo, o pessoal estava acostumado a 3, 4 danças ali só para rodeio, coisa assim, né? Para te participar do festival do Enarte, por exemplo, são 18 danças, agora são 24, se não me engano. Então, é muito puxado, é muito trabalho. Então, uma forma que a gente teve de suprir essa falta de conhecimento assim, foi fazer retiros. A gente fazia retiros e aí nesse retiro a gente estudava junto, todo mundo estudou junto. Né? O mesmo estudo que eu estava fazendo, a gente fazia todo mundo junto. Essa parte que o grupo todo precisava saber. É um grupo, como eu já disse antes, de dentro de uma escola, sem estrutura física, até mesmo para ensaios, dependendo de outros CTGs, de outras entidades, de ginásio, para poder ensaiar, e concorrendo contra os grandes, né? Principalmente aqui da região. Na primeira participação nesse festival, o grupo se classifica para dançar a próxima fase, que é a interregional. As horas cavadas do nada para os tortuosos ensaios marcaram o crescimento artístico do DTG Caiboté. Definitivamente, os herdeiros de Cepé transcenderam os limites do Colégio Estadual Augusto Meyer. Um plano bem baixo e a técnica avançou muito, assim. Mas eu vejo isso como uma necessidade para o momento que o grupo viveu. O grupo queria muito participar de um festival que era muito competitivo e muito difícil. E começou a se trabalhar muito para isso. Começou a se trabalhar, acho eu, que até de forma exagerada para isso. Mas foi necessário. Alguns acho que não aguentaram o tranco, outros aguentaram até onde deu e acabaram depois pedindo, enfim, um tempo e retornaram para a seguida. Mas foi realmente uma falha. Acho eu que foi uma falha isso. Mas a gente conseguiu, de certa forma, começar a reverter isso. Os estresses tudo começa, né? A gente sabe que a maioria trabalha, estuda, para te poder ensaiar só das 11h30, meia-noite, é complicado, né? No dia tem que levantar cedo, não é fácil. Então, chega no fim, às vezes qualquer gotinha d'água é motivo mesmo para uma baita discussão, né? Mas aquele ano foi bom, Mas para nós, que estava ali dentro, alguns a gente não conseguia nem se olhar. Assim, né? Foi estressante. E foi assim um massacre, foi assim, massacrante aqueles ensaios e que eles não estavam preparados para tudo aquilo. E o que eu queria assim, que eles fossem para o Enarte, mostrar o limite deles. Se eles passaram
para Inter, passou, se não passar, mas eles foram. Mas que não sacrificasse a amizade, a família, talvez os estudos, e meio que desestruturou. A partir dali, meio que assim que eu acho que o grupo adulto. Na verdade, foi mais uma conquista interna, assim, que logo depois que acabou. Eu senti que para o grupo e para mim a gente tinha conseguido tudo. Não importava o que vinha depois dali, se a gente tivesse passado ou se não tivesse passado também. Eu acho que o que a gente se comprometeu a fazer, a gente fez. A gente foi lá, a gente fez bonito, em pouco tempo, a gente fez milagre, eu acho até. E a conquista foi interna, assim, foi do grupo. E aí o resultado foi uma consequência. A gente ensaiou tanto, a gente levou tanto a sério aquele objetivo que no primeiro ano que a gente foi, a gente passou. Só que a gente ganhou muito em parte técnica, isso que a gente perdeu na parte do relacionamento. Porque a gente se estressou muito, sabe? Se exigiu muito, assim. Vamos dizer que foi mais valorizado a dança do que o convívio. E depois que passou o concurso, que a gente pôde sentar e pensar e avaliar. Em 2006 aconteceu. Eu vou te dizer, sinceramente, eu posso estar, embora muitos tradicionalistas vão estar ouvindo, mas se eu soubesse o que iria acontecer depois, eu não teria incentivado tanto. Porque eu sempre dizia para eles assim, aqui a dança não tem que ser o primeiro lugar na vida de vocês. O primeiro lugar, a família, os estudos, o trabalho. Aqui é um hobby. Vocês têm que estar aqui por prazer. Vocês têm que vir para cá e sentir que tão legal. Muitos filhos de Caiboté vieram de outras entidades. Mas essa terra em Guaíba tem crias próprias. Gente que foi apresentada ao movimento tradicionalista pela entidade e gente que desde o ventre materno bate o coração pelo DTG do Augusto Meyer. Foi em 99, estava na primeira série, aí a mãe veio e contou essa história que eu começar um grupo de dança gaúcha e tudo mais, para eu começar a dançar no colégio, e eu acabei me interessando. O instrutor era o Thiago, que ainda tá aqui, meu primeiro instrutor. E aí eu comecei a vir e comecei a gostar, foi mais por curiosidade mesmo, assim, a mãe falou que tinha um grupo e eu resolvi vir. Aí eu acabei gostando e não saí mais. Tudo começou assim quando meu irmão entrou na adulta. Daí eu vi ele ensaiar, tudo. Daí eu, ô mãe, dá pra mim entrar com o meu irmão pra dançar? Ô Eduardo, não pode, tu é muito novo.
Daí no outro ano, no ano seguinte, me fizeram a mirim. Daí eu tava na primeira série, daí eu peguei e entrei. Aí depois disso eu ganhei uns 9 anos de dança que eu faço. É tudo de bom, que tá sempre junto, tudo que é rodeio, tudo que é todas as conquistas. As erradas também, mas tem que ter. Mas tá sempre junto é a melhor coisa que tem. Ter sempre o apoio, é muito importante. Eu sou um cara que cresci dentro do DTG, né? Desde pequenininho. A mãe e o pai sempre apoiando, até hoje. E vão continuar apoiando. Tenho certeza. Tava dentro da tua barriga dançando. Dançando, eu já dançava, eu dançava da barriga. Tava dançando dentro da tua barriga. Tava dançando. A Raíssa dormia por cima dos bancos. E a Raziele, se os olhinhos dela brilhavam, e dizia assim: mãe, um dia eu quero dançar com eles. E eles tinham tanto carinho por elas, que elas eram como irmãs para eles, né? Olha, eu acho, eu me ponho no lugar deles. Quando eu estou assistindo, eu me ponho no lugar deles. Tanto foi o Gustavo quando iniciou, agora o Eduardo que continua, né? Eu me sinto no lugar deles. Sim, se não tiver o apoio da família, não funciona. Isso aí é sagrado. Se não tiver o apoio da família, principalmente na mirim, juvenil, tem que ter o apoio dos pais, da família, senão adulta já se vira mais sozinho, né? Mas assim mesmo é preciso a família. Porque se não tiver a família, não tem como tu montar um quadro, montar uma patronagem assim para a coisa andar, né? Fazendo comida para eles. Quando a Karine, minha sobrinha, começou a dançar, a gente tirava a mesa da cozinha aqui em casa, o Jonathan, a Grazi e a Gi vinham ensinar ela aqui a dançar. É a mesma emoção sempre, pode ser aqui no colégio, pode ser no rodeio, não interessa onde está se apresentando a emoção. E a gente... É muito difícil tu conseguir trazer toda a tua família, que, né, acho que eu sou uma das poucas pessoas ali que tem toda a minha família envolvida no movimento. Então, tanto quando o Leal está num evento que precisa ir bem, ou mesmo o Leonardo e o Eduardo, eu estou junto ali, estou torcendo por eles, é claro, e eu participo junto. Eu declamo junto baixinho, com certeza. E tem sempre ajudar, porque a gente pode ser, a família no BTG precisa de um pai para ajudar os pais da patronagem. A patronagem, na verdade, precisa do pai também para dar um apoio, né? A gente passou numa regional da Narte e a minha esposa dançando grávida, e depois nasceu minha guriazinha no meio disso tudo, e ela foi junto com nós para o Lenarte, com um mesinho acampou o Lenarte. Foi muito emocionante, assim, ver a minha filha dançar com eles. Foi muito gratificante, assim, para ela também. Gratificante ver minhas filhas, porque eles para mim eram como meus filhos, né? E até hoje a gente tem um círculo de amizade muito grande. Qualquer coisa que a gente faz, tem um grupo daquela época que a gente cultua amizade até hoje. E ela também. Essa amizade que a gente faz aqui dentro, essas pessoas que a gente conhece aqui não ficam aqui. A gente leva pra vida. Começa a fazer parte da nossa vida, independente do tablado, independente da dança, independente do concurso. São pessoas maravilhosas, é a família, é uma casa. Então a gente vem aqui e a gente se sente em casa, como se a gente estivesse na nossa própria casa, com pessoas que a gente como se conhecesse há séculos, há anos. Não tem... Eu acho que é esse sentimento, é essa acolhida, a gente se sente bem com as pessoas. É uma simpatia à primeira vista, é um amor à primeira vista. O DTG representou na minha vida foi o seguinte: eu aprendi a gostar do Cagoté por causa da Paula, porque eu comecei a namorar com a Paula.
pouco sabia dançar, mas pouco, dança de salão. Ia pouco ao baile. Eu nunca soube dançar, nunca me interessei pela dança, nunca tive amor pela dança, mas sempre gostei de ter amizades, amigos. Então foi por causa da Paula que eu aprendi a gostar do DTG, aprendi a conhecer pessoas aqui dentro. Foi meu primeiro CTG, DTG, primeira entidade tradicionalista, e aqui eu fiz grandes amizades. A Eliane é quase que uma mãe para mim, né? Porque como eu sei da história, eu não estou desde o início, mas peguei praticamente quase que o início dela, foi em 2000. Então, para mim, como foi a minha primeira entidade, vai ser a única, digamos assim, vai ficar na lembrança pro resto da vida, como se fosse a primeira namorada, o primeiro beijo, tu nunca esquece. Então vai ser assim. Rodeio, a gente sofria e chegava lá, a gente chegava a sexto lugar, uma comemoração de primeiro, a gente ria junto, chorava junto, brigávamos juntos. Então é uma convivência, é um aprendizado. Então o DTG pra mim foi assim, tudo de bom pra mim. Espero que possa ver ele crescer mais e mais. Então essas são as palavras, conquista, amizade, é tudo bom. Porque já havia dançado em outros lugares, mas que já tinha um nome formado, um grupo já tinha passado por lá, já tinha feito a sua história. E no caso, eu não abro mão de dizer que fui uma das cabeças que imaginaram isso tudo pronto. Hoje realmente eu não faço parte, hoje eu realmente não participo de 100% fora, assim, porque eu não me dediquei mais a isso, minha vida tomou rumos bem diferentes. Mas eu não abro mão de dizer que essa conquista também é minha e fico feliz por as pessoas terem levado isso adiante, terem chegado ao ponto que chegou. Tudo que a gente viveu aqui no tempo que a gente viveu, que eu estava presente, foi ótimo. Não me arrependo de nada, nem da maneira como começou, nem da maneira como eu saí. É um sentimento que eu vou carregar para sempre no meu coração. Eu posso estar onde eu estiver, mas o meu coração não adianta. Sempre vai ser Caiguaté. Mas o DTG Caiguaté é amor pro resto da vida, assim. Como a gente brincava, quando a última pessoa sair daqui, vai ser eu. Vou pular pela janela, pela porta eu não quero ser. Então vou deixar fechado e vou jogar a chave fora. Porque eu quero apagar a luz, a gente sempre brincava, assim, várias pessoas que hoje não fazem parte, assim, que nem eu, que tem o mesmo carinho, o mesmo amor. E o carinho é muito grande, e o amor também por isso aqui é muito grande. Eu tinha os meus alunos, tinha os meus filhos, tinha a minha casa e ainda tinha o DTG. Uma época muito boa mesmo. Hoje, quando entrei aqui, que nós sentamos ali, que eu vi os quatro sentados aqui, eu me lembro deles, um pouco mais crianças, né? Hoje todos adultos. Deu saudade daquilo que... É algo físico que se realizou. Eu posso dizer de grupo, de amigo, é algo que está ali, é que está montado. O DTG Caiguaté para mim agora é olhar aquele galpão e é uma história. Para mim o DTG Caiguaté é uma história muito importante, uma fase muito importante da minha vida e algo que hoje está ali físico. A família, sabe? O filho tem as partes boas, as partes não é ruim, as partes problemáticas, né? Então existia aqui dentro disso aí. Essa amizade é a família da gente. Nos nossos jeitos, é uma família. Pra mim, eu acho que é paixão. Eu acho que pra mim foi a maior paixão que eu tive na minha vida, foi o Caiguaté. Porque paixão é uma coisa alucinante, que a gente se doa, faz de tudo por aquela pessoa, ou agora quando a gente tudo mesmo. Pra mim, posso descrever assim, resumir, foi uma grande paixão na minha vida. Eu guardo assim, o maior carinho
o maior sentimento assim, para essa entidade. Eu tanto gostei de mais de 7 anos, participei e contribuí de todas as formas possíveis. Para mim, o Carboaté foi o que eu vivia durante 7 anos. Eu vivia para aquilo ali. Pensar por essa, nem que meu pai era o Colorado e o Carboaté. Eu deixava de estar em casa para estar aqui, desmarcava tudo para vir fazer coisa com o Carboaté, no caso, para as invernadas, para estar ensaiando alguma coisa, da melhor parte da minha vida. Eu estudei no colégio, comecei a frequentar o DTG Carboaté, e dentro disso tudo foi o meu namoro, foi o meu casamento, foi o nascimento da nossa filha, foi, que nem eu disse, as amizades que duram até hoje. Tanto é que alguns que estão e os que não estão, a gente seguidamente está junto. E isso que foi a importância toda. Eu acho que a melhor parte da minha vida foi dentro do DTG Carboaté. Acho que dificilmente vai acontecer de novo. Assim. Vou ver momentos tão felizes do que eu vivi aqui dentro. Dificilmente mesmo. O DTG Carboaté é minha família. É onde eu sempre vivi. Furnado aqui dentro. Porque eu gosto daqui. Eu tenho certeza que eu vou ficar sempre por aqui. É a minha vida isso. Que ela... é indescritível, assim, a sensação de falar do Carboaté. Eu faço qualquer coisa pelo DTG. Então, ensaio, seja o que for, eu sempre estou aqui, sempre estou disposto a ajudar pelo Carboaté. E eu acho que se um dia, mas isso nunca aconteça, o Carboaté deixar de existir, eu não vou te dizer que eu vou largar a tradição, mas para outra entidade eu não vou. Sou Carboaté, vou ser Carboaté até morrer, isso nunca vai mudar. Na minha vida, assim, significa muito. É uma família apartada da minha, no caso, por assim dizer. Mas, assim, é uma família onde a maioria se dá bem. São poucos, assim, que dá uns atritos ainda. Mas, fora isso, pra mim, em direção a mim, é uma família. Minha vida me fez ser o que eu sou hoje, entendeu? Mas o Carboaté é muito importante, assim, com certeza eu não sei o que eu ia fazer se eu não estivesse aqui, sabe? As pessoas são muito importantes pra mim, tudo que eu vivi aqui eu vou levar pra sempre, assim, eu vou querer sempre contar pros meus filhos, pros meus netos, eu vou querer que todos sejam no Carboaté, sempre. Pra mim é a expressão maior, assim, de sonho, de realização, de luta. Aqui eu aprendi muitos valores, assim, que eu levo pra minha vida. Fui conhecer o que é a gente poder contar com as pessoas, a gente ter pessoas que a gente gosta, pessoas que gostam da gente, que te aceitam como tu é, que te apoiam, que estão contigo nos melhores momentos da tua vida e quando tu mais precisa de apoio. Quando tu quer ouvir uma palavra boa, quando tu só quer um ombro pra te chorar, ou tu só quer alguém pra partilhar contigo um sorriso. Quando eu fui conhecer, o que eu fui conhecer a palavra amigo, a palavra família, a segunda casa. Então o DTG é a segunda casa, para muitos é a primeira, mas é a segunda casa, é uma família. Como eu falei há pouco, né, tu é colorado, tu é gremista. Eu sou colorado. Colorado como esporte para mim, né, é meu time do coração. E o Carboaté também, é minha entidade do coração. Né? Torço por eles, vou até o fim com eles. Foi uma realização que eu participei da fundação, fui escolhido por aclamação para ser o primeiro patrão, né? Apesar dos meus tempos ser curtos, por causa dos meus horários de turno, né? E eu sempre acompanhei eles e vou sempre torcer por eles, né? Pelo Carboaté, porque eu gosto dele, gosto do Carboaté. É um sonho de infância que eu realizei nos meus filhos, através deles.
Eu queria dançar num grupo lá do Conselho. E aí eu realizei neles. E ainda tem outro sonho. Ainda tem outro sonho. Eu, Gustavo e Eduardo dançando no mesmo grupo. Não sei aonde, mas se Deus quiser eu vou ver. Aprendi muita coisa. Então, tem muitos valores meus que estão entrelaçados com as pessoas do DTG. Então, eu não consigo mais ficar sem. Já faz parte da minha vida, assim. É esse vínculo, assim, que já ultrapassou a entidade. Não tem mais a ver com a entidade, tem a ver com a vida das pessoas. Assim. Então, acaba que o resultado que se tem aqui é consequência desse vínculo todo. As pessoas não têm receio em abrir mão de estar fazendo outra coisa, porque aqui é mais prazeroso. Tenho filhos, tenho pais, tenho irmãos. Tem gente que eu considero irmão, né? Tem gente que eu considero filhos, né? E tem gente que eu considero pais. Né? Então é uma extensão da minha família, com certeza. Hoje eu tenho uma filha de 3 anos e meio e sei que para ela esse é o melhor ambiente. Sei que para ela esse é um ambiente saudável, esse é um ambiente que ela vai cativar e cultivar grandes amigos, com certeza. Mas é uma escolha dela. Principalmente para a Guaté, que eu acho que foi uma coisa muito sentimental, né? Muito de amizade, assim, né? A gente estar aqui, porque o Caguaté nunca se resumiu só no ensaio. Sempre teve o depois, sempre teve a festa, sempre teve os tchecudos lá se reunindo para ir pro carnaval. Então é muito difícil. Tu pode deixar de fazer parte do Caguaté, mas o Caguaté não vai deixar de fazer parte de ti, né? Porque isso é uma parte da vida da pessoa. E foi alguns anos e foram anos já um dos melhores da minha vida que eu tive ali dentro. E isso aí não se esquece, né? A parte. Hoje em dia, se tocar uma música lá do tempo, a gente vai voltar várias lembranças, várias coisas que aconteceram e que foram muito boas. Praticamente não teve coisas ruins. Muito importante. Para mim o DTG é muito importante. É uma forma de diversão, de lazer, de troca de conhecimentos, de troca de ideias. Né? Eu convivo em família, isso é com a minha e com a dos outros. Então, para mim o DTG é bastante importante. Ele representa muita coisa. Eu, depois que eu comecei a participar, decepção assim, dá pra dizer assim que não se tem, sabe? Você tem muita alegria. É muito bom, sabe? Representa. Olha, eu tenho parte da minha vida ali. Como se diz, a gente vive ali, né? No fundo, se eu tiver que sair hoje, faria falta, sabe? Porque a minha vida já está englobada. Eu faço parte do DTG, o DTG faz parte da minha vida também. Mais um filho que eu vi crescer. Que agora anda sozinho, né? Tem condições de andar sozinho. Mas eu sempre vou estar perto, assim, sempre vigiar. E eu, quanto escola, eu sempre procurei fazer do Augusto Meyer uma escola inclusiva. Eu tenho 2 anos aqui, ainda eu vou me aposentar, espero que daqui a 2 anos. E meu maior sonho, se eu vou me realizar plenamente, se eu ver aquele grupo
aquele pessoal que estava aqui dançando aqui no Caiboté, que aqui é a casa deles, que aqui é o lugar deles e que foi aqui que eles ajudaram a construir. E eu oro a Deus, se Ele concorda, mas que um dia eu quero ver eles todos aqui nesse tabuado. Aí eu vou poder dizer que o sonho está realizado. Uma lança lusitana ceifou a vida de José Sepete Araju em 1756. O corpo se foi, a ideia não. 2 séculos depois, a 320 quilômetros de distância deste local sagrado, um grupo de meninos e meninas evoca a memória da gênese do ser gaúcho, aquele que luta pelo seu chão. Agora, os herdeiros de Cepé têm o seu lugar. Eu tenho que agradecer principalmente a minha família, né, que me apoia o tempo todo, né. Se eu não tivesse eles me apoiando, com certeza não estaria aqui, né? E sem eles, sem a mulher e meus filhos, eu não teria esse apoio que eu tenho deles ali, que nem ali estão os dois ali me ajudando ali, né? Mas a Joelma está sempre correndo aqui, correndo ali, atrás de uma coisa, de outra. E outra coisa que tenho que agradecer muito também é a direção da escola, né, que sempre nos apoiou, né. Quando começou mesmo foi com a diretora, a professora Eliane, né. Depois passou a Niara, continuou nos apoiando da mesma maneira. Primeiro, eu gostaria de agradecer a colaboração de todos, porque tudo foi muito importante. Desde aquela doação de R$5 que a gente andava pedindo aí do livro ouro aí, que muitas professoras doaram, muitos pais, como as doações maiores, que muitas pessoas nos ajudaram, né? Então, assim, se hoje a gente está conseguindo inaugurar nosso galpão, a gente deve ao esforço de muita gente. Então, tem bastante gente envolvida nisso. Então, pessoas de fora, pessoas que nem são da nossa entidade, estão ajudando. Então, para nós é gratificante poder contar não só com as pessoas da nossa entidade, como... Então, tudo é importante. Toda doação, seja de material, até aquela força que a gente dizia, será que a gente vai conseguir um dia? E as pessoas dizem, não, lutem que vocês vão conseguir. Então, a gente só tem a agradecer. Graças a Deus, nós temos muitas pessoas para agradecer. Em nome do Colégio Augusto Meyer, eu gostaria de agradecer a todos que de alguma forma contribuíram para a construção desse galpão. Todos tiveram sua parcela, né, ou que ajudaram com o seu suor, ou doando um livro ouro, comprando chá, com o próprio, entregando um ofício lá para uma pessoa pedindo uma doação, enfim, né, todos que tiveram, que se tiver alguém aqui, não vou citar nomes para não pecar, né, mas a participação de todos foi muito importante. Muito obrigada. Corregedor José de Araju, Deus Nosso Senhor e a Virgem Santíssima sem mancha, e nosso Padre São Miguel vos sirvam em companhia, e de todos os soldados habitantes deste povo. As esporas gastas enfeitando a sala, a bomba de prata do meu chimarrão, este banco tosco, um olhar perdido de um retrato antigo sobre o balcão. Vejo meu sorriso
dentro de um espelho que antes refletia ao sorrir da avó. E apesar da sala parecer vazia, sinto nesse instante, não estou mais só. Tempo, quanto tempo eu indago sem pensar. Tempo, quanto tempo trago vivo em meu olhar. Tempo, muito tempo, minha alma se apertou. Tempo, muito tempo, o passado não calou. Tempo, muito tempo, o passado não calou. Encontrei meus traços nas fotografias, na fisionomia de quem já se foi. E esse poncho velho que me espanta o frio foi bem mais que um rancho para o meu avô. Sorvo mais um gole na bomba de prata, penso em outro tempo que está por vir. E em cada silêncio que inunda a sala, vejo que o passado ainda vive aqui. Tempo, quanto tempo eu indago sem pensar. Tempo, quanto tempo trago vivo em Quando a gente sonha sozinho, é só um sonho. Mas quando a gente sonha junto, é uma realidade.